Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio. E hoje nós vamos falar sobre a contabilidade na Argentina. E é por isso que eu estou com a camisa da seleção argentina, né? Há um século era um dos países mais ricos do mundo, quem diria? Desde então, experimentou uma inflação anual média de 105% e precisou mudar 5 vezes de moeda. Essa é a Argentina no ambiente econômico e inclusive com grande impacto contábil. Hoje é o principal devedor do FMI e sofre uma das contrações mais graves do continente pela pandemia. A atividade econômica da Argentina desabou durante o ano fatídico de 2020. Os dados oficiais marcam uma contração de 10%, a mais grave do continente ao lado da do Peru, se a catástrofe da Venezuela não fosse considerada. Então, em 2002, quando a Argentina colapsou, a queda foi só um pouco maior, 10,9%. A inflação é muito elevada, 38,5% nos últimos 12 meses. E só vai aumentando, hein? A moeda para de desvalorizar, as reservas do Banco Central não chegam a 3 bilhões de dólares, ou seja, 16 bilhões de reais. E 4 em cada 10 argentinos vivem na pobreza, 40% da população. O quadro macroeconômico é muito alarmante. Bom, a Argentina, entretanto, está acostumada à queda e à recuperação. Quebrou, se recuperou. E ao declínio relativo há vários e vários anos. Desde 1921, há exatamente um século, quando era um dos países mais ricos do mundo, seu produto interno bruto per capita equivalia à época ao da França, por exemplo, e da Alemanha. Experimentou uma inflação média de 105% anual e se viu obrigada a mudar 5 vezes de moeda. Peso moeda nacional até 69, peso lei até 1983, o peso argentino até 1985, o austral até 1991 e o atual peso, né, que é o que está completamente desvalorizado. Desde 1980, suspendeu 5 vezes os pagamentos de sua dívida externa. Isso é muito preocupante. Nenhum país no mundo se iguala a essa marca de calote. E é hoje o principal devedor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, com 44 bilhões de dólares, 246 bilhões de reais a devolver. É muito dinheiro. E em dezembro de 2019, quando o peronista Alberto Fernandes assumiu a presidência, as coisas estavam ruins, muito ruins. A Argentina havia caído novamente na suspensão de pagamentos e estava há 3 anos em recessão. Nessa época, poucas semanas depois, veio a pandemia. O ministro da Economia, Martín Guzmán, precisou batalhar em 2 frentes. Por um lado, ele renegociou em longas sessões remotas a dívida com os credores privados e conseguiu um adiantamento dos pagamentos e uma sensível diminuição dos juros. Isso significou um respiro relativo para a Argentina. Agora, tenta fazer com que o FMI também concorde em estender a devolução de seu crédito. Ela precisa de crédito para sobreviver. Para o país que já tinha um histórico de inflação elevada e dívida crescente, estes eventos eles representam uma deterioração adicional no quadro da Argentina. Bom, ameaçando ainda mais a sua estabilidade econômica, que tem uma economia fortemente baseada na produção agrícola, trigo, por exemplo, é uma das grandes commodities da Argentina, 8% do PIB em 2022, segundo os dados do Ministério da Economia. Tá? Então, a produção agrícola é muito forte
na Argentina. Para efeito de comparação, no Brasil, a composição é somente de 4,9%. Do lado positivo, em 2022, a Argentina chegou a um acordo para renegociar sua dívida com o FMI, dando acesso a um valor equivalente a 45 bilhões para o governo. Bom, esse acordo ele foi acompanhado por um plano de reestruturação de longo prazo. Claro que precisava de um planejamento para tudo isso, visando dar apoio à balança fiscal e restabelecer a estabilidade econômica e, sobretudo, da credibilidade do ambiente contábil e fiscal. Isso inclui alguns tópicos extremamente importantes até para o investidor entender quando for fazer algum processo operacional com empresas argentinas. Primeira delas, melhorar as finanças públicas para aumentar a credibilidade do país no ambiente internacional. Segundo ponto, reduzir a alta inflação por meio de políticas fiscais e monetárias apropriadas. Planejamento, Fortalecer as contas públicas. Terceiro ponto, fortalecimento das contas públicas através de políticas que apoiam o comércio exterior, o acúmulo de reservas e a entrada de capital. Isso é fundamental para o desenvolvimento e para um processo de restabelecimento econômico. E o quarto ponto, promover o crescimento econômico com reformas que estimulam a poupança e o investimento. É provável que o caminho para estabilizar a economia da Argentina envolve várias e várias medidas de longo prazo. Então, como equilibrar as contas fiscais, reduzir a dependência do país em relação aos empréstimos externos e promover investimentos privados. E isso eu preciso de credibilidade contábil, principalmente financeira, para que os investidores possam colocar dinheiro lá. E, obviamente, melhorar a competitividade do setor produtivo. Bom, além disso, questão política estatal é fundamental para que haja uma estabilidade do processo econômico e também a responsabilidade do lado fiscal vai ser crucial para implementar essas políticas. De toda forma, mesmo se a Argentina seguir este caminho, os objetivos de estabilidade econômica levam ainda muito tempo para serem alcançados. Bom, vamos entender agora as normas contábeis e as regulamentações específicas na Argentina. A Argentina tem suas próprias normas contábeis e regulamentações específicas que são aplicadas no país. O órgão responsável pela regulamentação contábil e financeira é conhecida como FAC, Federação Argentina de Consejos, em espanhol, Profissionales de Ciências Econômicas, a FACPCE. Então vai aparecer aqui a legenda para vocês poderem visualizar esse órgão que é extremamente importante na regulamentação contábil e financeira da Argentina, juntamente com o Conselho Profissional de Ciências Econômicas, que é o CPCE, que é o Conselho Específico para Regulamentação de Dados Econômicos e dados também contábeis. As normas contábeis na Argentina são baseadas principalmente em normas internacionais com base muito similar ao Brasil, que são as IFRS, que vêm especificamente da Argentina. Então, todo o processo de internacionalização das normas contábeis da Argentina seguiu algo muito parecido com o do Brasil, por exemplo, também similar ao que se implantou com o International Accounting Standards Board, que é o IASB, que também determina normas internacionais que o Brasil também adota e a Argentina similarmente. No entanto, a Argentina também possui suas próprias normas contábeis, são normas focadas no processo local, onde eles chamam de NPCE, que são as Normas Profissionais de Ciências Econômicas, que são complementares às normas internacionais. Algo parecido com as do Brasil, mas eles têm, pelo que a gente já entendeu, a nível econômico, muito mais latência de aplicação com as normas locais. Além das normas contábeis, a Argentina tem regulamentações específicas que afetam diferentes aspectos da atividade empresarial e financeira. Algumas das regulamentações mais relevantes
inclui inclusive órgão como a AFIP, que é a Administração Federal de Ingressos Públicos, que é o órgão responsável pela administração e pelo controle dos tributos na Argentina. As empresas, elas devem cumprir as obrigações fiscais, como a apresentação de obrigações de declarações de impostos e, sobretudo, o pagamento de obrigações principais, que são os impostos sobre a renda, sobre o valor agregado e outros tributos. Lá, eles têm, por exemplo, o IVA. O segundo grande grupo de regulamentações são as regulamentações trabalhistas. Existem diversas leis trabalhistas específicas na Argentina que regem as relações de trabalho, incluindo contratos de trabalho, direito dos funcionários, salários mínimos, benefícios sociais e segurança no trabalho. O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social é o responsável pela regulamentação trabalhista no país. A terceira grande regulamentação da Argentina são as regulamentações cambiais. O Banco Central, que é o Banco Central da República Argentina, o BCRA, é responsável pela regulamentação das operações cambiais no país, onde existem restrições e regulamentações específicas sobre a compra e a venda de moeda estrangeira, transferências internacionais e controle de fluxo de capitais. A quarta grande regulamentação do processo técnico da Argentina são as regulamentações do mercado de capitais, que vem com a Comissão Nacional de Valores, muito similar à nossa CVM, que lá é a autoridade reguladora do mercado de capitais na Argentina. Ela é responsável por supervisionar e regulamentar as atividades das empresas de valores mobiliários, emissão de valores mobiliários, oferta pública de ações, entre outros aspectos relacionados ao mercado financeiro. E aí, todas as empresas comerciais da Argentina devem estabelecer anualmente alguns documentos contabilísticos, né? Do espanhol vem o contabilístico, que é muito usual, inclusive, também na Europa. O diário, que é o livro que é determinação dos fatos contábeis de forma cronológica, diariamente, na composição de um ano calendário. O livro Razão, na composição de contas contábeis. E o acompanhamento, lá é obrigatório na Argentina o acompanhamento de um livro de evolução de estoques. Então lá é extremamente fundamental, diário Razão e o acompanhamento da evolução do estoque. As empresas, elas são obrigadas a preparar demonstrações contábeis, como um balanço e uma conta de resultado, ou demonstração de resultados, que é similar ao que a gente entende aqui como DRE. Então, submetê-los anualmente à aprovação, lá é obrigatório, hein, por auditores internos ou externos à empresa que esteja fazendo, né, o registro dos seus fatos contábeis. A periodicidade dessas declarações financeiras ou das obrigações financeiras é anual e é necessário submetê-las à opinião de um auditor. Bom, as empresas públicas devem apresentar demonstrações financeiras intermediárias e anuais para a Comissão Nacional de Títulos e com a Bolsa de Valores de Buenos Aires. E o que a gente precisa entender também é que lá os registros eles são trimestrais e anuais, que devem incluir demonstrações financeiras consolidadas e separadas, permitindo uma comparação com o período do ano anterior, que é muito similar ao que a gente já faz aqui, inclusive por determinação da norma internacional, através do IASB e através das IFRS, seguindo a mesma lógica. Uma empresa privada, ela apresenta suas demonstrações financeiras anuais com o Departamento de Inspeção Corporativa, que é o Inspection General de Justiça da jurisdição relevante, como se fosse um órgão relativamente a determinadas províncias. Bom, e agora a gente precisa compreender como funcionam as taxas, os impostos, os tributos em geral na Argentina, que é extremamente importante no ambiente fiscal. Na Argentina, o tributo sobre o consumo é padrão. É conhecido também
aqui no Brasil, mas recentemente essa discussão foi aberta e recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados, indo para o Senado, o IVA, que no Brasil a gente apresentou a proposta chamada IVA dual, mas na Argentina é IVA único, que é o imposto sobre o valor agregado. Quem administra o IVA é a Administração Federal de Receitas Públicas, a AFIP. É o órgão encarregado de executar a política tributária aduaneira e arrecadatória dos recursos previdenciários da nação. A AFIP foi criada em 1996 a partir da fusão da Direção Geral de Impostos e da Administração Nacional Aduaneira através de decreto específico que vai aparecer para você agora, que é o Decreto 1156 de 1996, que lhe conferiu o caráter de entidade autárquica no âmbito do Ministério da Economia, como se fosse a nossa Receita Federal. Em 2001, foi criada a Direção Geral dos Recursos da Segurança Social, que foi incorporada na estrutura orgânica da AFIP e também através de um decreto específico, que é o Decreto 1231 de 2001. Atualmente, a AFIP gerencia a aplicação, a arrecadação e o controle dos impostos nacionais, recursos previdenciários e controles das atividades do comércio exterior. Ela tem como missão gerir o sistema de recursos fiscais, ou seja, toda arrecadação tem que passar pela AFIP, além, obviamente, do processo fiscalizatório, aduaneiro previdenciário, de forma eficaz, simples e equitativo, promovendo a cultura do cumprimento voluntário, a formalização da economia e, sobretudo, a inclusão social. Em termos de taxa, em termos de alíquota, a taxa geral do IVA é de 21% sobre o montante líquido das transações, 21% sobre todas as operações que ocorrerem. Mas certos serviços públicos, como o fornecimento de energia elétrica, como o fornecimento de água, o tratamento de esgoto ou as filiais de empresas de telecomunicações, estão sujeitas a uma taxa de 27%, ou seja, seletividade nada, hein? Bom, também aplica-se uma taxa reduzida, né? Uma sistemática de redução de taxa do IVA a 10,5% sobre os juros de comissões de empréstimos concedidos pelos bancos, venda, preparação, fabricação ou construção e importação final de certos bens de capital, ou seja, tem redução praticamente aí pela metade para operações financeiras, né? O que chega a ser inacreditável. As exportações de bens e serviços são tratadas como transações com qualificação zero, assim como no Brasil, para favorecer aí o superávit de uma balança comercial, com o IVA suportado, que pode ser usado como crédito contra o IVA compensado ou reembolsado de acordo com um procedimento especial. É como se fosse um procedimento muito similar à nossa não cumulatividade, onde eu tenho débito tributário e crédito tributário sendo procedimento de compensação. Bom, as alíquotas do imposto de renda e agora no tributo sobre a renda na Argentina se iniciam em 5% e chegam ao máximo de 35%, com regras específicas que variam para trabalhadores solteiros e para trabalhadores com 2 filhos ou mais. Atualmente, nós temos em vigor a tributação sobre grandes fortunas, que é algo que ainda não tem no Brasil por hora. Tem previsão, mas não tem aplicação. A tributação temporária de grandes fortunas foi aprovada em dezembro do ano passado, de 2022, pelo Parlamento argentino, onde alcança 12 mil pessoas físicas e jurídicas que declararam ativos superiores a 2 milhões e 200. Isso em dólar, tá? Bom, vou destacar agora para vocês alguns exemplos de empresas argentinas que impactam diretamente no movimento contábil do país.
Destaca-se exemplos de empresas argentinas e como elas são afetadas pelas práticas contábeis locais, que é muito importante. E tem algumas empresas que, sinceramente, muitos acreditam que nem vêm da Argentina, né? Não começaram na Argentina. Mas sim, vou citar alguns exemplos que são bastante interessantes. Aqui são alguns exemplos, tá? Tem muito mais, mas nós temos aqui alguns exemplos, referências, inclusive mundiais, sobre determinados setores. O primeiro exemplo é o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de comércio eletrônico fundada em 1999. Sim, o Mercado Livre é da Argentina e se tornou uma das maiores plataformas de comércio eletrônico e serviços financeiros da América Latina. O Mercado Livre, quem nunca comprou pelo Mercado Livre, ela oferece uma ampla variedade de produtos, desde eletrônicos até alimentos, e também possui uma plataforma que é subsidiária, inclusive uma empresa constituída chamada Mercado Pago. Sim, também é argentina, também foi constituída na Argentina. No entanto, a sede atual é em Montevidéu, no Uruguai, e atua em 18 países. Uruguai, país esse que será também objeto da nossa série da contabilidade no mundo. A segunda empresa de bastante relevância na Argentina é a Globant. É uma empresa de serviços de tecnologia fundada em 2003. Ela se destaca na área de desenvolvimento de software, onde há transformação digital e inovação tecnológica. A Globant trabalha com grandes empresas globais para ajudá-las a melhorar seus processos e experiência do cliente por meio de soluções digitais, basicamente uma empresa de tecnologia em sistemas. A terceira grande empresa da Argentina é uma empresa que é a YPF, é a maior empresa de energia da Argentina e a principal produtora de petróleo e gás do país. Ela foi fundada em 1922, a YPF está envolvida na exploração, produção, refino, transporte e distribuição de petróleo e gás natural, como se fosse a nossa Petrobras, né? A empresa também está diversificando seus investimentos em energias renováveis. A quarta empresa, elencada por nós aqui da equipe, é a Techint. É uma empresa multinacional com sede na Argentina e atuação em diversos setores, incluindo engenharia, construção, petroquímica e siderurgia. A Techint é conhecida por suas experiências em grandes projetos de infraestrutura e também de construção, tanto na Argentina como internacionalmente. Bom, a quinta empresa, acredito que você conheça, ela é uma empresa de alimentos e bebidas fundada em 1951, é a Arco. Ela é uma das maiores produtoras de alimentos da Argentina e exporta seus produtos para mais de 120 países, inclusive o Brasil. A Arco é conhecido por sua ampla variedade de doces, chocolates, biscoitos e produtos de confeitaria. Então, pessoal, essas são apenas algumas das muitas empresas da Argentina de destaque, inclusive, mas que você pode ter acesso também a diversas outras empresas na Bolsa de Valores de Buenos Aires. Aqui é o nosso segundo episódio. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Conectado na Contabilidade, a nossa série Contabilidade no Mundo está trazendo para você diversas situações históricas, econômicas e contábeis para que você possa entender como funciona a contabilidade no mundo. Próximo episódio, nós vamos entender como funciona a contabilidade, o processo econômico, técnico em um país também da América do Sul, que é o Uruguai.